Fala galerinha do bem, tudo bem com vocês? Olha só, professor hoje trazendo mais um vídeo e um vídeo bem bacana, tá pessoal? Hoje a gente vamos estar falando, né pessoal, sobre ter autorizada ou não ter autorizada. Vale a pena? Ou será que é um risco hoje você ter uma autorizada na mão? Quer saber sobre o assunto? Isso lhe chama a atenção? Então, bora com o professor. Passa a vinheta aí e vem junto com o professor. Vem! Bora lá então, pessoal. Vamos entender? Mas antes de mais nada, dá o seu like, é muito importante para o professor. Isso é um termômetro que o professor tem para saber se o conteúdo é bom, né? Quanto mais like, a gente sabe que mais produtivo está sendo, né, pessoal? Não deixe de compartilhar esse vídeo também com outras pessoas que você gosta, né? Passa ali embaixo e já dá uma olhada também no link do curso de refrigeração do professor, que é muito bacana. É um curso que é para aquelas pessoas que estão começando agora, é para aquelas pessoas que já têm um pouco de nível na área do trabalho, porque o professor conversa demais dentro do curso do professor do que tem a fazer e o que não tem a fazer, o que você precisa saber e o que você não precisa saber. Mas isso não é assunto para nós agora, né? O que a gente precisa entender hoje é: vale a pena uma autorizada ou não vale a pena? Então, eu vou começar o assunto com vocês assim, ó. O professor já tem 30 e poucos anos de trabalho na área de linha branca. A gente tem que entender o que é isso, tá? De repente hoje até o vídeo se estende um pouquinho mais. Vamos ver se a gente consegue manter isso dentro do tempo que o professor sempre faz os vídeos, de 15, 20 minutos ali. Se não der, a gente faz em duas partes, tá bom? Mas então, voltando, você tem que entender, primeiro de tudo, o que é uma linha branca. Quando o professor diz que trabalha 30 anos na área, o professor quer dizer que entende de vários assuntos, entende de vários equipamentos, que esse conjunto todo lhe fornece autoridade para, quem sabe, buscar uma autorizada e trabalhar com a autorizada. Tá meio confuso o negócio? Porra, professor, então eu tenho que ter muitos anos de trabalho para ter uma autorizada? Não é bem isso, gafanhoto. Não é bem isso, tá? Mas eu vou te dizer que para você ter uma autorizada, é óbvio que a autorizada vai querer saber se você entende ou não entende do equipamento. Então, assim, vamos contar uma história, vamos montar um contexto para vocês entenderem? Então vamos lá. 30 anos atrás, quando o professor começou, o professor não sabia nada. O professor apenas era um comerciante normal, trabalhava para lojas de departamento masculino, vendia roupas. O professor foi entregador de jornal, o professor fez um monte de coisa, tá? E um certo tempo, conheci a minha esposa e o meu sogro, no caso, né? Ele entendia de refrigeração. Ele entendia de refrigeração. Fez um cursinho básico. Antigamente se chamava IUB, né? Instituto Universal Brasileiro. Era por correspondência, mas fez o curso dele e trabalhou muito tempo na área. E nesse trabalhar muito tempo na área, eu entrei junto com ele, porque ele fez um convite para mim. Ô Júnior, eles me chamam de Júnior em casa, não como Odilon, mas me chamam de Júnior. Ô Júnior, tu não estás querendo uma profissão para ti? Eu estou resumindo, tá, pessoal? Porque a história vem muito mais além do que isso, tá? Falei, olha, meu sogro, quem sabe profissão? Meu Deus, agora entenda outra coisa. Naquela época, não tinha isso aqui. Não tinha internet, ok? Então, quando falava em profissão, meu Deus, claro que eu quero uma profissão para mim. Aí ele me apresentou refrigeração. Trabalhar com geladeiras, ok?
E o professor falou que hoje o professor detém um conhecimento em cima de linha branca. Vários setores, né? Vários equipamentos, né? E aí quando ele pediu, ofereceu, pediu, porque ele precisava de um ajudante, né? Então ele pediu. E eu encarei como uma profissão. Só que na época que eu encarei como uma profissão, eu não entendia nada disso. Eu não sabia o que era isso. Mas tudo bem, tá valendo. Pessoal, a minha saga com ele durou 6 meses, 8 meses mais ou menos. Eu tinha uma compulsão, eu tinha uma vontade de crescer tão grande, tão fortemente, que não saía da minha cabeça em ter um próprio negócio. Apesar que trabalhar com ele, eu já tinha o meu próprio negócio, porque era só eu e ele, certo? Mas eu queria ter o meu negócio, do meu jeito, botar a mão nas coisas do meu jeito. E isso demorou um pouquinho, porque eu não sabia nada. Mas o que acontece? Dentro dos 6 meses que eu estive com ele, eu aprendi muita coisa. E em primeiro lugar, eu entendi o que eu queria, que era crescer. E naquela época, pessoal, era muito complicado, porque para ti obter uma informação, você ter uma análise técnica, era muito difícil. Somente nas autorizadas que a gente conseguia deter esses conhecimentos. Lá na autorizada, há 30 anos atrás, eles tinham muito manuais técnicos, tá? E aquilo fascinava, porque eu sabia que estar dentro de uma autorizada era sinônimo de ser bem reconhecido, né? Então, ó, bota na cabeça, eu já sabia, entre aspas, muito pouquinho fazer alguma coisa. Quando eu comecei com ele, com o meu sogro, a gente começou com refrigeração ali, coisa e tal, mas a gente também mexia com máquinas de lavar, né? Então, teve épocas que eu saía de dentro da nossa oficina. Oficina era maneira de falar. Na época, era uma coisinha pequenininha no lado da casa ali, né? Eu saía dali de dentro e eu ia lá na autorizada da cidade, por exemplo, Brastemp. E olha, gente, eu tô com uma máquina assim, assim, assado, eu trabalho, faço esses serviços assim, assim, assado, e eu precisava de um detalhezinho técnico. Eles faziam assim, pessoal. Literalmente isso. Eles viravam as costas para vocês. Por quê? Porque eles eram os cara. Eles eram os cara. Alguma coisa de errado com isso? Não. Nada de errado. Tudo bem. Era a época. Entendeu? Com isso, eu quero dizer para vocês que eu paguei muitos pão com bolinho, muitos cachorro quente, muitos refrigerantes para aprender o que eu tô dando para vocês aqui de graça. Entendeu? E que outros youtubers também lhe dão de graça. Então, esses vídeos, eles são de grande valor para você. Entendeu? Quando a gente pede um like, é porque a gente sabe que tá dando ouro para vocês. Entendeu? Seja cada um no seu pedaço. Por exemplo, o professor virou o jogo total para ensinar pessoas que estão começando agora. E tem pessoas que estão dando aula, exatamente como eu, já mostrando mais coisas como se diz, na lida, né? Que também é de grande valia, que é até mais, de repente, valioso, entre aspas, para quem está querendo conhecimento rápido, prático, na hora. Ah, queimou uma placa, como é que eu troco essa placa, como é que eu conserto essa placa, como é que eu faço isso? Beleza, é isso aí mesmo, e tem que ir atrás. Porém, o professor também traz situações como essa agora. Vale a pena ter autorizado? O que você acha? Entende? Então assim, não é uma encheção de linguiça isso aqui, mas sim é uma linha de raciocínio que você tem que ter. Então voltando, quando o professor estava trabalhando com um sogro e trabalhou até 6, 7, 8 meses ali e viu que não era aquilo ali que o professor queria, que o Odilon queria, o Odilon seguiu o caminho. O que o Odilon fez?
foi procurar uma autorizada para trabalhar. Por quê? Porque na minha cabeça tinha uma situação assim também, para você entender. Aqui no meu sogro, na oficina nossa, é muito sujo. É muito de qualquer jeito. É muita porrada nas peças. E eu me pegava pensando assim, eu tenho que bater tanto assim na máquina para que eu possa consertar? Eu tenho que bater demais nesse rolamento para poder tirar isso aqui? Sabemos hoje que a gente não bate em rolamento, a gente encaixa rolamento. Não é verdade? Bater é uma coisa, encaixar é outra. Até mesmo para tirar, a gente saca rolamento, a gente não bate para tirar. Mas enfim, não estamos aqui para falar sobre consertos, né? Então, eu queria buscar uma autorizada porque eu achava que era sinônimo de limpeza, organização, aquela coisa toda. E eu pergunto a vocês, é assim? Não é. Também tem autorizadas maravilhosas e autorizadas que não valem a pena, né? Isso eu estou falando como pessoa, não sobre a fábrica. Todas as fábricas são bonitas, lindas, maravilhosas. Mas quando chega no posto autorizado, aí é que cada um é cada um, entendeu? Mas vamos lá. Então eu queria limpeza, eu queria organização. Quando eu fui trabalhar na minha primeira autorizada, tá? Eu me decepcionei. Eu vi que não era aquilo tudo. Tem os seus problemas ali dentro. Beleza, mas eu passei por cima disso e vamos lá. Beleza. Trabalhando, contando um pouquinho mais à frente da minha história, trabalhando numa autorizada, eu fiquei sabendo que tinha uma outra autorizada precisando de técnico. E eu lhes falo, eu já era técnico? Não. Mas eu tinha ambição. Eu tinha garra, eu tinha vontade. Fiquei sabendo pelos meus amigos de trabalho, amigos não, né? Amigo é outra coisa, colegas de trabalho, que em tal refrigeração estava precisando de funcionário lá, que era uma autorizada, tal. Inclusive, é uma autorizada na época muito bacana. E eu fui lá para me inscrever na autorizada lá, né? Cheguei lá, o cara já direto me pediu para fazer um teste, mas não era bem um teste, porque a autorizada era uma autorizada que estava começando agora ali, com dono novo, tudo novo, o dono não sabia nada do que estava acontecendo e coisa e tal. E aí eu fui fazer o meu teste, que não era teste, ele precisava daquele equipamento funcionando para poder entregar e coisa e tal, aquela coisa toda. Fiz o meu teste, coloquei o equipamento para funcionar, era um free shop na época e tal. E eu mal sabia dar uma carga de gás direitinho e tal. E para que vocês entendam, aquele teste que aquele senhor me pediu para fazer também foi um teste de capacidade para mim, para o professor. Quando eu estava aplicando a carga de gás e coisa e tal, e demora um pouquinho, faz isso e coisa e tal, injeta mais um pouquinho de gás e pá, vê coisa e tal, equipamento desligou. Caraca, o que eu fiz com esse equipamento? Meu Deus do céu. Comecei a olhar tudo e coisa e tal. Nada, pessoal, estava tudo certo. O equipamento, ele era de alto rendimento, então significava que ele já estava no desligar do equipamento, sabe? Ele já estava desligando. Então, naquilo tudo assim, eu fiquei maravilhado, né? Então, dali para frente, dessa situação para frente, eu comecei a entender o que era ser um bom profissional. E nesse meio tempo, pessoal, tinha uns problemas naquela autorizada, aonde não se firmou
o corpo administrativo da autorizada na época. Resumindo, em 30 para 60 dias eu me tornei dono da minha própria autorizada. Consegui rampar uma posição, na época, muito audaciosa. Para uma pessoa que não tinha muito conhecimento, mas era muito visionário, eu pensei comigo assim, meu Deus, em questão de tempo eu olho por cima e eu consigo ver que eu tenho saída, que eu tenho condições de tocar isso aqui. Porque eu tinha um pouco de burocracia, de conhecimento, tinha um pouco de burocracia que eu precisava aprender para continuar tocando a autorizada, mas eu tinha, como eu digo para vocês, muita força, muito conhecimento, né? Vamos lá, me tornei dono. Agora começa uma história para vocês de 30 anos, sabendo se autorizado é bom ou não. Vamos lá. O professor foi autorizado na época lá de Bosch, Continental, Metal Frio, Hussmann do Brasil, Carina Bebedouros, Smeg, Mafre Seguros, né? Entre outros. Teve mais, Smeg Fogões, teve um monte de autorizados. E uma coisa é certa, se você tem uma autorizada, você vai pegando mais autorizados. Eles vêm até você. Porque se você presta um bom serviço, eles vêm atrás de você. Beleza. Eu fiquei com essas autorizadas num tempo mais ou menos de 3 anos. Tá? Uma média aí de 3 anos. Depois eu não quis mais. E agora eu coloco para vocês alguns pontos que vocês têm que entender quando você pensar em ter uma autorizada. Porque até então existe o encantamento, né? Porra, ser autorizado é bom. É bom. É bacana? É bacana. Te traz autoridade? Traz autoridade. E o que eles te exigem? O que você tem que fazer por eles? Eu falo hoje com toda a liberdade, porque eu não sou mais autorizado de nada. Apesar deles estarem comigo, porra, professor, tu não é autorizado, mas eles estão comigo? Sim, porque como tu presta um bom serviço e tu detém de um bom conhecimento, eles vêm atrás, eles não te largam mais, tá bom? Então eu sou autorizado, entre aspas, de algumas marcas ainda, tipo Smalltech e entre outros. Vamos lá. Cara, quando eu parei e comecei a analisar que, olha só, quando eu recebia da autorizada, eu recebia para 60 dias. Mas eu já coloquei o pagamento dos meus funcionários, eu já paguei os combustíveis, eu já paguei a luz, eu já paguei a água, eu já paguei os encargos sociais da minha empresa, e eu só vinha a receber esses valores depois de 60 dias. Algumas pagavam com 30 dias, outras com 45, outras com 60, enfim. Como é que era o pagamento disso? Vamos supor assim, vamos colocar preços nas coisas, preços atuais, tá? Para eu dar uma carga de gás num equipamento, eu tenho duas situações. Ou eu vou com todo o meu material para a casa do cliente, faço a carga de gás lá, ou eu vou até a casa do cliente, recolho o equipamento e trago para minha oficina. Isso eu posso estar colocando dentro de um agendamento de visita, tipo, eu vou visitar 3 clientes para aquela região, então nessa de visitar essas 3 clientes né, na região, eu já coloco uma da autorizada junto. Enfim, o processo a gente tem que analisar como é que vai ser. Mas vamos colocar no grosso modo. Você vai na casa do cliente, faz lá, ou você vai na casa do cliente, traz e faz. Quanto custa uma carga de gás hoje por uma autorizada? Média de R$80. Não entendeu? R$80. Não entendeu? R$80.
Quanto é que você cobra na oficina normal? 250, 350, depende do equipamento. E aí? Né? Vamos lá. Eu tenho uma lavadora de roupa para mexer, certo? Não importa se é na casa do cliente ou se você traz para a oficina. R$30. Você não entendeu? R$30. 30 reais. Quanto é que você cobra um preço normal para trocar uma peça na casa do cliente? 150, 200, 250, 300, depende do que é. Não estou nem falando de lave-seca. Beleza? Então o que significa isso? Significa que você tem que pensar. Tipo assim, para eu ganhar dinheiro com autorizada, eu tenho que trabalhar em grande escala. Eu tenho que fazer muitos atendimentos para me gerar um valor. Isso a fábrica te dá. Sim, eles te dão muito cliente, mas com valores bem pequenininhos para você trabalhar para eles. Porque o volume é grande. Mas aí você tem que parar e pensar assim, ó, o volume é grande, mas compensa? Vamos supor, no meu tempo de autorizado, Bosch, Continental, Metal Frio, eu tinha um carro e uma moto. Eu tive que triplicar isso para poder trabalhar. Me rendia alguma coisa? Pouca coisa. Na época, eu saía, vamos supor, no dinheiro de hoje, tendo que buscar 30 mil para depois eu começar a ter lucro. Então, para mim, não era vantajoso. Eu comecei a ver que não era vantajoso para mim. Hoje, eu não preciso sair do dia 1º ao dia 30 buscando 30 mil. Hoje, o que entra para mim é saudável. Entende, pessoal? Então, o que acontece? Na autorizada, você precisa ter o mínimo de peças em estoque. Você precisa ter um mínimo de funcionários para te ajudar. Porque uma coisa é você saber fazer trabalho. Outra coisa é você fazer a burocracia do negócio. Entende? Então, as duas coisas são ligadas junto. Beleza? Bom, pessoal, eu tô achando que esse vídeo tá muito grande. Então eu encerro hoje essa primeira parte. A gente ainda não decidiu nada ainda, se vale a pena ou não. E viemos para o próximo vídeo na semana que vem. Pode ser assim, pessoal? Então, se você gostou até agora desse like, desse conteúdo e quer saber do restante, mete um like aí, compartilha com o professor aí. Manda as tuas perguntas aí referente ao autorizado ali, que eu já encaixo isso no próximo vídeo da próxima semana. Pode ser assim? Então compartilha, dá o seu like, manda isso para outras pessoas que estão interessadas em abrir negócio também. Não esquece de passar ali no curso do professor, que o professor tem assim um material muito bacana para vocês, ensinando vocês passo a passo, pequenininho, o que você tem que fazer. Então, um baita de um curso, tá bom, pessoal? E até o próximo vídeo, então, parte 2, beleza? Um grande abraço, beijo pra vocês, tchau!